Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Quanto me angustio. Com este assunto, vamos ter um tempo de reflexão. Deus tem nos dado muitos ensinamentos e lições e nos guiou a ter muitas compreensões, a fim de tornar o futuro da humanidade brilhante e nos tornar o sacerdócio real do céu no futuro. Às vezes, Ele nos guia com palavras muito fortes e, às vezes, com palavras gentis. Contudo, aqueles que não entendem a santa vontade de Deus pensam: por que Deus nos dá tais ensinamentos? Por que Deus nos diz para fazer essas coisas e não fazer aquelas coisas? Deus poderia ter nos dado liberdade para fazer tudo. Por exemplo, quando se trata dos horários de culto, alguns pensam: por que não pode ser no horário que eu quiser? Eles querem que Deus se ajuste a eles, em vez de ajustarem a vida deles a Deus. Contudo, quando Deus nos pede para fazer algo, nisso contém uma determinada vontade de Deus. Ele não fala nada sem propósito. Ele faz tudo segundo a sua vontade. Há uma razão para que nós tenhamos de seguir as leis de Deus como um dever. Então, se nós não compreendermos completamente a vontade de Deus e não seguirmos os santos ensinamentos de Deus, como Deus se sentirá? Ele se sente triste e angustiado. Está escrito na Bíblia: quanto me angustio. Deus nos concedeu muitos ensinamentos a fim de tudo ir bem para nós e a fim de tornar nosso futuro brilhante e glorioso. Contudo, já que não entendemos a vontade de Deus, nem a seguimos, Deus se sente triste e angustiado dia após dia. Quanto me angustio. Neste 100º ano da vinda do Pai, nós, todos os filhos de Sião, devemos livrar o Pai dessa angústia, de uma vez por todas, para que ele não se sinta mais angustiado. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Aqui, fogo se refere ao Evangelho. Jesus quis dizer o que mais eu poderia querer se o Evangelho fosse pregado ao mundo inteiro? Contudo, esse Evangelho não tem sido pregado ainda em Samaria e aos confins da terra. Então, quanto me angustio até voltar a essa terra, ser batizado e cumprir essa obra. Quando vemos os casos em que Deus está angustiado, às vezes Deus se angustia porque não obedecemos sua palavra. Às vezes, porque não cremos no Espírito e na noiva. E às vezes, porque vivemos a vida de acordo com as regras dos homens, considerando as regras dos homens maiores que os mandamentos de Deus. Deus também se sente angustiado quando nos esquecemos do seu santo mandamento, que é pregar. Deus se sente realmente angustiado quando vê seus filhos sem pregar. Além disso, quando Deus não nos vê orar, Ele fica angustiado. Ainda que Deus tenha vindo em carne, quando as pessoas falham em crer nele, que veio em carne, Deus se sente angustiado. Se nós resumirmos tudo isso, podemos dizer que Deus se angustia e fica mais triste quando não cremos nem seguimos o que Ele diz.
Vocês também têm filhos. Como pais, preocupando-se com seus filhos, vocês fazem um grande esforço para fornecer boa educação a seus filhos e os apoiam a fim de irem à melhor escola. É tudo em prol do futuro de seus filhos, não é? Ocorre o mesmo com o nosso Deus. Quando Deus nos diz para fazer algo, é tudo em prol do nosso futuro. Mesmo que todas as pessoas da Terra, que é tão pequena como um grão de milho, louvem e temam a Deus, é algo tremendamente pequeno, que é como nada quando visto do universo. Então, por que Deus demonstra preocupação e sempre nos dá mandamentos, dizendo, faça isso, faça aquilo? Deus quer que façamos certas coisas para que tenhamos um futuro brilhante, não é? Há muitas coisas com as quais Deus se agrada, e uma delas é nos tornar obreiros da nova aliança. Há dezenas de milhares de trabalhos no mundo. Alguns são motoristas, outros são pilotos, alguns operam negócios, outros são políticos, alguns são estudiosos que promovem a geração mais jovem e outros trabalham como professores. Contudo, dentre as dezenas de milhares de trabalhos, se há um que pode aliviar a angústia de Deus, é se tornar obreiro da nova aliança, não é? Na Terra, nós podemos pensar, eu só preciso ir à igreja, isso é tudo o que eu preciso fazer. Mas, como Deus nos tornou em ministros da nova aliança para que tenhamos um futuro brilhante, está escrito que Ele nos habilitou. Vamos continuar examinando a vontade de Deus, abrindo a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros do quê? Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aqui, o qual indica Deus, certo? Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso significa que Deus está agradado por sermos ministros da nova aliança. Todos os pais querem que seus filhos tenham um futuro melhor. Deus são nossos pais espirituais e querem que sejamos grandes figuras quando voltarmos ao mundo espiritual. Nenhum pai quer que o futuro de seu filho seja pobre e vergonhoso. Se eu perguntar aos pais que estão aqui presentes, que tipo de trabalho você gostaria que seu filho tivesse no futuro? Muitos dirão, eu quero que meu filho seja um deputado. Eu quero que meu filho seja um juiz ou promotor. Ou, eu desejo que meu filho se torne um professor. Todos os pais têm seus próprios desejos. Então, que trabalho Deus quer que escolhamos no futuro? Nosso Deus quer que nos tornemos ministros da nova aliança. Assim como os pais humanos querem que seus filhos se tornem juízes, promotores, professores ou médicos, nosso Deus quer que todas as pessoas que creem nele sejam ministros da nova aliança. Então, que tipo de resultado há quando realizamos a obra de ministros da nova aliança? Vamos encontrar a resposta na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Aqui, nós podemos ver que Jesus Cristo realizou o papel de mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança
aqueles que têm sido chamados. Já que Deus quer que recebamos a promessa da eterna herança, que tipo de ministros Ele quer que nos tornemos? Ele quer que nos tornemos ministros da nova aliança. Alguns filhos não entendem por que Deus tem esse desejo e, por isso, estão vivendo conforme lhes agrada. Mas Deus tem uma determinada vontade. A quem eu devo dar a promessa da eterna herança? Deus tem a determinação de dar a herança do céu aos filhos que trabalham duro para a nova aliança. Já que a herança do céu é dada através da nova aliança, Deus nos dará essa eterna herança já prometida. A respeito da glória do reino celestial que os trabalhadores da nova aliança terão, vejamos uma breve explicação de Deus no livro de Daniel, capítulo 12. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça. Aqueles que conduzem muitos à justiça são aqueles que fazem a obra do Evangelho da nova aliança, certo? Os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Já que tal glória eterna será dada, Deus quer que todos nós façamos a obra da nova aliança, esperando que sejamos os filhos celestiais que poderão ser os seres mais graciosos do céu. Foi por isso que, quando ele veio a esta terra 2000 anos atrás, ele deixou seu último desejo antes de voltar ao céu. Tornem-se obreiros da nova aliança. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e faça o que a toda criatura? Deus nos disse para pregar o Evangelho e nos tornarmos obreiros da nova aliança. Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Deus deu um presente especial e autoridade para aqueles que trabalham para a nova aliança. Deus deu o direito e a posição de fazer a obra no lugar de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Deus, confiantemente, nos disse que aqueles que recebem o Evangelho da nova aliança serão salvos, e que aqueles que não recebem serão condenados. Os obreiros da nova aliança têm esse tipo de autoridade. Então, quando nós perguntamos a Deus, no que vocês gostariam que nos tornássemos no futuro? Deus disse, eu ficaria mais satisfeito se vocês se tornassem ministros da nova aliança. Isso porque esse é o caminho mais glorioso que será aberto no futuro para o reino dos céus. Permitam-me lhes contar uma história. Um homem rico morreu e teve de comparecer diante do trono do juízo de Deus. Enquanto ele estava diante do trono do juízo, Deus começou a pensar profundamente, tentando decidir se ele o enviaria ao céu ou ao inferno. Então, o homem rico pediu a Deus um favor. Ó Deus, eu quero ir ao céu. Por favor, envie-me ao céu. E eu tenho um pedido. Permita-me levar toda a riqueza que eu juntei na terra ao céu comigo. Ele implorou a Deus assim. Já que ele estava pedindo a Deus muito ansiosamente, Deus não pôde simplesmente enviá-lo ao inferno como se não tivesse coração.
Não há uma exceção à regra no céu que conceda esse tipo de desejo. Mas já que ele estava implorando a Deus tão ansiosamente, Deus concedeu seu pedido. Deus o permitiu levar sua riqueza com ele. Entretanto, esse homem rico não sabia como juntar todos os seus bens. Então, ele trocou tudo por ouro. Ele empilhou o ouro em uma caixa grande e o levou ao reino celestial. Quando ele estava prestes a entrar no céu, Pedro estava lá, na porta do céu, guardando a porta. O que é tudo isso? Eu recebi permissão de Deus para trazer os meus bens comigo. Então, me deixe entrar. Pedro disse a ele que não seria possível ele entrar com aquilo, porque há uma regra no céu que diz que ninguém pode levar nada da terra. Contudo, esse homem rico insistiu, dizendo: Deus me deu permissão, então eu quero levar meus bens comigo. Pedro perguntou: que tipo de coisas preciosas você tem que o deixa tão ansioso para as levar? Deixa eu ver. Ele abriu a caixa e viu que ela estava cheia de barras de ouro. Diante disso, Pedro falou: isso é o material utilizado para fazer as ruas do céu. Por que você fez tanto esforço para trazer algo assim até aqui? No céu, coisas como o ouro são usadas para fazer as ruas. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, que a rua é feita de ouro puro, não é? Pedro disse, isso é o material que é utilizado para pavimentar as ruas no céu. Então eu não entendo por que você trata isso como tão precioso e está tentando levar consigo. Pessoal, o que nós consideramos como mais precioso no mundo se torna em nada no reino de Deus. Porque Deus quer nos tornar obreiros da nova aliança? Quando nós formos ao céu, vocês poderão ver quão glorioso isto é. Está explicado em uma sentença muito curta no livro de Daniel, capítulo 12, que nós resplandeceremos como as estrelas do céu para sempre. Mas a glória escondida nisto é mais valiosa do que qualquer outra coisa dessa terra. Qualquer outra autoridade, ou materiais, ou tesouros deste mundo. Já que Deus sabe disso, Ele nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. E Ele fica mais satisfeito quando realizamos essa obra. E, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, Deus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso significa, preguem esse Evangelho a toda criatura, como obreiros da nova aliança. Quando vocês pregam o Evangelho, aqueles que aceitam e creem nas palavras serão salvos, e aqueles que não serão condenados. Quão grande é essa autoridade? Em quais mãos Deus colocou as chaves da vida e da morte? Deus as colocou nas mãos dos obreiros da nova aliança, não é? Vamos todos olhar o livro de Ezequiel, capítulo 3. Ainda que a obra tenha esse tipo de glória, as pessoas não creem nos ensinamentos da Bíblia. Esse é o porquê de Deus estar triste e angustiado. Deus está perguntando, por que você não crê na Bíblia? Vejamos o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eu te dei por... o quê? Quando visto do ponto de vista da verdade, um atalaia desempenha o papel de obreiro da nova aliança, não é? Atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás. Da parte de quem? Da minha parte, da parte de Deus. Deus nos permitiu estar em posição de dar aviso da parte dele. Em outras palavras, em seu lugar. Deus nos permitiu desempenhar esse papel. O papel de um obreiro da nova aliança é dar aviso da parte de Deus no lugar de Deus. Como obreiros da nova aliança, o que nós devemos fazer a eles no lugar de Deus? Nós devemos adverti-los da parte de Deus. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade,
e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Aqui, as palavras obreiro da nova aliança são substituídas pela palavra atalaia. Deus nos diz para fazer essa obra no lugar dele. Pessoal, é comum fazer algo no lugar do rei? Há alguém com permissão para trabalhar em nome do presidente? Contudo, aos obreiros da nova aliança, Deus concedeu a posição e o direito de trabalhar em seu lugar. Se pensarmos nisso, a missão do Evangelho confiada a nós nunca será algo da qual teremos uma escolha. Já que Deus vê o fim desde o princípio e conhece o caminho, nossos pais celestiais querem que percorramos pelo caminho bom e correto, certo? Então, como obreiros da nova aliança, que é o que nosso Deus mais almeja, não devemos perder nossa posição e nosso direito. Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Quando nós não cremos nas palavras de Deus, Deus se sente angustiado. Todas as palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Nós devemos sempre gravar suas palavras em nosso coração e pensar com o que Deus está mais satisfeito e o que Deus considera como mais desejável. Todos os pais querem que seus filhos se tornem alguém como um presidente, um primeiro-ministro ou um grande líder, e estejam em uma posição maior do que os outros no futuro. É o mesmo com nossos pais celestiais. O Pai e a Mãe celestiais querem que nós estejamos na posição de obreiros da nova aliança, que será mais incrível e maior do que a dos outros no futuro. Espero que estabeleçamos como meta da nossa vida o conjunto de valores do reino dos céus, entendendo que há uma diferença entre os valores estabelecidos nesta terra e os que são do céu. Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Que encargo do reino dos céus Deus está nos dando? Prega a palavra. Isso significa que nós devemos nos tornar obreiros da nova aliança. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sede sóbrios em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho de um evangelista? É o trabalho de ministro da nova aliança, não é? Cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. O que está guardada para ele? O apóstolo Paulo completou a carreira, realizando o trabalho de ministro da nova aliança. Depois que ele completou a carreira, houve algo especial que o apóstolo Paulo compreendeu no momento em que sua vida estava prestes a chegar ao fim. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé até o fim. E o que estava guardada para ele? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós devemos completar a carreira por isso. 2000 anos atrás, na época apostólica também, havia pessoas como Demas, que estavam em uma posição gloriosa, mas voltaram ao mundo porque elas não compreenderam o valor. Vamos continuar com o versículo 9.
procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Primeiro, Demas trabalhou duro para a obra do Evangelho de Deus, confiada a ele. Mas, depois, ele se tornou mundano. Ele começou a cair no prazer e complacência do mundo. A obra do Evangelho parecia não ter fim. E a maneira que as pessoas do mundo viviam parecia muito divertido. Já que ele pensou assim, ele desistiu da posição gloriosa de obreiro da nova aliança, na qual Deus queria que ele estivesse. Ele era como Esaú. Nós nunca devemos nos tornar como ele. O apóstolo Paulo disse: agora a coroa da justiça me está guardada. Completei a carreira. Combati o bom combate. Guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. Quando o último momento da nossa vida de fé chegar, nós devemos poder dizer como Paulo. Contudo, pessoas como Demas desistiram pelo caminho. Ele desistiu da sua obra gloriosa. Ele amou a complacência temporária e sentiu mais prazer em ser amigo desse mundo. Ele valorizou o prazer temporário do mundo, considerando-o maior do que a glória eterna. Por isso está escrito: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse foi um caso que partiu o coração da igreja primitiva. Vejamos, através do Evangelho de Mateus, capítulo 25, como Jesus abençoará aqueles que realizam o trabalho de ministros da nova aliança quando ele vier no último dia. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E, então, partiu. Que obra é essa que essas 3 pessoas estão fazendo? É a obra de pregar a nova aliança. Na parábola, o Senhor disse: negociem os talentos. É a obra da nova aliança. Ele deu a um 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. Versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Na parábola diz: negocia esse dinheiro, mas isso significa pregue a nova aliança. E ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se, também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 22, nós podemos ver que essa é uma parábola que mostra que Deus está fazendo a verificação final de quanto esforço nós fizemos para a nova aliança nesta terra, no processo de nos tornarmos o sacerdócio real do reino celestial. Pessoal, nosso maior sonho deve ser se tornar obreiro da nova aliança. Quando as pessoas do mundo são questionadas, o que você mais quer fazer neste mundo? Alguns dizem: eu quero ser presidente. Muitas pessoas têm este sonho. Mas essa posição não dura para sempre. Contudo, que tal a posição de sacerdócio real do céu? Durará para sempre.
É por isso que Deus diz, tornar-se um obreiro da nova aliança. É uma grande honra, mas eu me angustio, porque as pessoas estão vivendo sem conhecer o valor disso. Quanto me angustio, já que eles não creem no que estou dizendo e não conhecem o valor que está contido nisso. Deus se sente muito angustiado. Vamos pregar esse evangelho em Samaria e aos confins da terra, pelo tempo que nos resta em obediência à vontade de Deus. Deus deu o direito de se tornar obreiro da nova aliança a todos os que creem nele. Esperando que vocês se tornem obreiros da nova aliança, que agradam o pai e a mãe e que colocam todo o seu coração e alma em guiar as pessoas do mundo aos braços de Deus e que difundem a forte fragrância de Cristo a elas. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.